Olá, você está assistindo Simplesmente e eu sou a Carol Guandalini. Sou a Aline Vilas Boas. Eu sou a Hilda Winter. E estamos aqui hoje na Pane, gentilmente oferece esse espaço gostoso, bacana, aqui na Zona Norte de São Paulo. E hoje estamos nesse cenário diferente, com barulho local, tudo muito natural. Convido vocês para que venham conhecer esse espaço. E o Simplesmente de hoje vai trazer como tema limites. Será que a gente sabe impor limites? A gente sabe o que é o limite? Limite é positivo? E aí, meninas? Olá, limite, né? É uma palavra que já te deixa até um pouco frustrada às vezes, né? Porque você acha que desde criança o limite tem que ser imposto, né? Pelos pais, pelo seu responsável, pela professora, pelo irmão mais velho, né? Eu acho que é uma educação, né? De como você entra na sociedade, no compartilhar ideias, no compartilhar um lápis, né? Você tem que ter uma educação. Eu acho que o limite faz parte da educação. Então, você sabe impor limite? Vocês sabem impor? Eu acho que todo mundo sabe, né, de uma certa forma, né, porque assim, eu acho que também essa coisa do limite está muito ligada, mesmo que as pessoas não tenham noção, eu acho que está muito ligada à questão assim, a questão pessoal, né, a questão pessoal, onde eu quero e onde eu não quero. Então, quando você não quer uma coisa, você é capaz de colocar um limite ao outro, mas não necessariamente que aquilo esteja certo. Eu penso dessa forma. Limite se aprende. Limite se conquista. Se aprende, se conquista, acho. Né? Assim, eu acho que a gente aprende muito e todas as vezes que vem ao meu ouvido a palavra limite, eu não consigo separar daquela coisa de criação que vem de pai e de mãe. Eu não consigo separar muito, né? E aí, assim, quando a gente encontra um adulto que a gente percebe que aquela pessoa é invasiva, aquela pessoa que não tem limite, não tem filtro, não tem como a gente não pensar, né, do jeito, da maneira como aquela criança foi criada lá atrás. Né? Eu não consigo pensar, separar uma coisa da outra. O limite, quando criança, que você fala que faz parte da educação, lógico, faz parte, a criança tem que aprender que aqui ela não pode mexer, porque vai se machucar. Ela está impondo limites por segurança, por educação lá no futuro. Mas você não acredita também que alguma pessoa que teve aquela educação militar, que é o que você também teve, rígida, que foi aquele de horário, né, de olhar no olho, de sim senhor, quando ela cresce, quando ela vira adulto, ela se transforma porque ela está liberta. Ela quer romper barreiras, ela quer romper limites. Quer dizer que, na verdade, aquele cabresto, aquela coisa que quando solta, ela quer voar. Então, né? Pode ser que um adulto que fica sem limite, por exemplo, de educação... É porque teve demais, né? Na Nem verdade, sempre, né? é assim, né? A gente precisa contar muito, que eu falei com você no outro programa, é a questão dos fatores ambientais. Né? É verdade. Dos fatores ambientais. Então, assim, eu crio uma criança com um regime militar como eu fui criada, né, pai? Como eu fui criada. E aí, assim, eu cresci nisso. Então, hoje eu me considero, sou uma adulta que, na verdade, eu tenho sempre receio, eu vou sempre no limite, eu conheço o limite do outro, eu tenho medo de avançar, entendeu? Então, assim, eu acho que os fatores ambientais, eles contam muito na vida, na educação dessa pessoa. Temos adultos, sim, que têm uma educação rígida e aí na sua formação, quando chega no dia de hoje, por exemplo, na vida adulta, numa idade mais avançada, ele ultrapassa qualquer barreira, se torna um adulto invasivo, um adulto sem filtro, como você falou. Entendeu? Entendi. Tem um pouco de personalidade, de caráter, de educação, de fatores externos, porque olha só, a gente vem falando alguns programas até sobre situações, então estupro. Uma pessoa que passou por uma situação dessa, o limite dela é que um homem, por exemplo, não se aproxime. Coisa até de limite de ação, coisa que você, que não tem problema, se uma pessoa falar, olá,
tudo bem? Não pode parar mal. Algumas pessoas toleram, então o limite ele é ajustável de acordo com aquilo que você sofreu, de acordo com a sua educação. Se você é criada num lugar onde não, o filho, a menina não pode sentar nem no colo do pai, não sei o que lá. Tudo isso também vai dar um norte naquilo que eu vou permitir que a pessoa avance na minha relação. E voltamos no cultural. Exato. Porque o europeu, o americano, eles não têm o costume de colocar a mão nas pessoas. O oriental também. Então, assim, é a coisa mais do latino, né? Tem que abraçar, tem ser que mais caloroso, né? Países dar um beijo, tropicais, 2 beijos, 3 beijos, 4 beijos, né? Então, assim, é o limite. Porque se você vai cumprimentar um europeu, um americano, ele só fala oi. E a gente não, a gente quer abraçar de reconhecimento, de saudade, né? De novos amigos, a gente é diferente. A gente chama isso um pouco de calor humano, né? Isso. Até Só quando a que gente tem que ter limite. Quando a gente tem esse comportamento avesso, na verdade, o que a gente fala? Nós aqui, brasileiros, nossa, fulano é tão seco, Tão frio, né? Fulano é tão frio, né? Agora, se a gente retomar aí a origem, vai entrar no ar a Procarol. Quando a gente fala de educação, a gente sempre teve muito problema com o adolescente, né? Na escola. A gente, enquanto mães, sabemos disso, mas enquanto educadora, psicóloga e tudo mais, a gente sabe o quanto o adolescente ele quer causar. Quando ele tem uma educação que fala, ó, até aqui você pode, a partir daqui não. Ah, mas eu quero. Não, é não. O limite também está na persistência dos pais durante a educação de colocar o não, de frustrar. E muitos deles pedem limite. Exato, é verdade. Eles e o frustrar, eles testam, né? Eles pedem. Eles querem saber até onde eles vai. vão testando. Exatamente. E por falta de tempo, porque a mãe tá no Instagram, não tô criticando, gente. Isso daí às vezes a gente tem que desligar. É automático. Parar um pouco, prestar atenção, mas é que a gente também anda num estresse tão grande que a gente quer se distrair e acaba se afastando de situações em que a gente deveria ter colocado um limite. Por quê? Porque o limite frustra a criança ouvir não, aqui você não pode, mas ela vai aprender que nem tudo na vida é sim e a gente pode evitar coisas futuras, como até, ou a minha namorada não me quer mais, já aconteceu o caso desse tipo que eu conheço, o menino se matou. Porque ouviu um não. Porque ouviu um não. Então, o limite é importante, a pessoa tem que ter. Você está num lugar como aqui hoje, com teus filhos pequenos, e eles estão gritando, mas ali do lado tem um casal mais de idade, que está almoçando, que está pagando para comer nesse lugar. Eu acho que é uma coisa tão de educação, eu acho que isso é tão colocar limite social, né? E de tudo, né? No caso, nem é da criação, é um limite social. Até A pessoa onde eu posso gritar? Estou num estádio de futebol, eu não gosto de ouvir palavrões num estádio de futebol. Mas você tá lá, tá sujeita. Ali é onde ele se liberta as pessoas. Tanto eu falo para meus meninos, tem futebol, pode falar palavrão. Então tá liberado, entende? A outra coisa também que você estava comentando sobre a educação dentro da escola. É de pequeno, o menino veio com uma borracha, o filho veio com uma borracha da escola. De quem que é essa borracha? Você já tem que ensinar que não pode trazer, né? Disso, é verdade, em alguns não pode trazer. Não, mas ele me deu. Eu falei, não, você vai devolver. Porque já vai criar um hábito. Amanhã ele vai trazer outro lápis, depois ele vai trazer outra borracha, e assim vai. Então tá formando o caráter. Até quando vai ser um presente? Ah, pode levar? O que a criança do outro lado falou? Leva, mas me devolve. E por você não sabe. incrível que pareça, para termos adultos saudáveis, a gente precisa, né? A gente precisa frustrar a criança. Quando eu falo frustrar, eu não falo nessa coisa de bater, nem de falar não para tudo, não é isso. Mas assim, colocar o devido limite. Isso pode, isso não pode, agora sim, agora não. A gente precisa dar isso para a criança, né? E cada caso é um limite, porque às vezes o teu limite é financeiro. Hoje eu não posso comprar. Aquele pode, ele compra. Então não é que tudo tem uma tabelinha, isso pode, isso não, né? Exatamente. O limite, ele faz parte da vida da gente. A gente percebe que tem adultos sem limite porque não teve um break. E é muito triste, né? Não, tem vários desagradável, casos, hein? Tem vários casos, né? A mãe e o pai
ele tem que ter uma responsabilidade maior. O menino tem 16 anos, não tem habilitação, pega o carro escondido, vai lá e bate o carro. Com 18 anos ele vai passar na faculdade, o pai vai dar, ele não vai lembrar. Ele não vai lembrar, fez 18 anos, pode dar o carro para ele. Mas e com 16 que ele pegou escondido? Qual é a punição? Comprou um outro carro, um outro veículo? Tem que ter uma punição, porque senão ele não vai ter limite. Aí com 18 anos ele vai ter habilitação, mas ele vai dirigir bêbado. Entende? Porque ele não teve uma real educação de limite. Gente, vamos pensar agora um pouquinho, né? Será que isso está muito diferente, essa questão do limite hoje, né, que os pais estão impondo ou não para as crianças? Será que é um pouco diferente do que, por exemplo, a nossa época? Vamos pensar um pouquinho nos tempos atuais. Será que está diferente? Eu acho, a educação hoje está muito permissiva. Totalmente. Eu vejo que está completamente diferente. Por quê? Tudo pode, e se você contestar... Consensual, Por que eu vejo isso, né? É muito louco, mas assim, salvo as suas exceções, mas assim, nós temos muitos pais que não estão... Gente, me perdoem, né? Me perdoe, porque assim, não é crítica, não é isso, né? É opinião. É opinião. Mas, assim, muitos pais muito pouco preparados para serem pais. Então, assim, eu só dou aquilo que eu tenho. Então, por isso que você falou assim, nossa, hoje está muito diferente. Mas, assim, quem impõe o limite, quem é? É pai e mãe. Sim, são os responsáveis. Né? E os pais, hoje em dia, estão pouco preparados. Quem é o adulto dessa família? Quem é o adulto dessa família? Então, aí a coisa está acontecendo meio que ao contrário, sabe? Quem está impondo o limite é o filho. Sim. Pro pai. Quem está com o controle remoto da televisão na mão? É muito triste isso. É verdade. Entendeu? Quem que está com o controle remoto? Exatamente. Quem que tem a senha? O pai abriu a mão, abriu mão. Agora, vocês acreditam que a exposição digital diminui o limite, a parede entre as pessoas? O fato da gente se expor, ter acesso à foto, ao que a pessoa está fazendo, a pessoa se sente teu íntimo, ela não sabe mais qual é o limite para ela agir. Vocês acreditam que a exposição também possa estar abrindo? Porque assim, a gente está falando de limite infantil, de criação, de educação, mas também tem aqueles sem noção, homem ou mulher, que se joga, que beija, que fala, que fuça, que... Hoje em dia você posta uma coisa e você está sujeita a ouvir coisa ali, ler coisas terríveis, quer dizer, não tem limite. Mas você colocou... Gente, eu coloquei, a página é minha, respeita. Esse corpo é meu. Não tem limite. Não é? Não tem filtro. As pessoas estão preocupadas com filtro de beleza, postagem, estética, né? Como se fosse uma coisa única. Mas assim, por exemplo, alguém virar para você, que aconteceu, nossa, quanto tempo que eu te vejo, você engordou bastante. Cadê o limite? E se a pessoa está passando por uma fase que aquilo ali é o resultado, sabe? Então, nossa, seu filho é muito mal criado. Aquela criança ali é muito mal criada. Mas você não sabe se ela tem um grau de autismo que ela fica daquele jeito, gritando, né? Ou então, teve até um depoimento de uma personagem americana, uma atriz americana, que ela falou, a menina virou pra mim e falou, para não chamar meu filho de feio, falou que tem um grau de autismo, sabe? Então, assim, as pessoas estão julgando pela aparência sem limite. Passando sem limite. Das outras, tivemos uma gravação sobre o estupro. Estão condenando sem limite a atriz porque entregou o bebê para adoção, sabe? E o que aconteceu antes? Ela foi estuprada. Cadê o limite da sua opinião? Exato. Até onde vai o limite da sua opinião? E aí a gente engloba, eu acho que assim, é muito de bom senso, eu acho que para você é importante que nem para mim, eu sou uma mulher casada, 50 a mais, a minha postura é assim, as pessoas conversam comigo, eu sou brincalhona, que vocês sabem, mas não põe a mão em mim. Oi, não é água benta aqui, né? Então, gente, eu acho assim, eu ponho limite sim, então eu sou muito simpática, mas se a pessoa vier muito, oba, tudo bem, eu já corto.
Então, eu nem deixo chegar, eu já estranho, as pessoas estranham, porque você é meio pública, né? Que a gente tem um Instagram aberto, faz entrevista, né? E não é assim. Então, essa é a única coisa. Por quê? Porque eu tive limites também na minha infância, meu pai olhava feio, a gente baixava a cabeça, hoje o pai olha feio, a criança olha mais. O que é? Por que você tá me olhando assim? Não é? Nem a Ainda expõe pode olhar feio. nada e tudo vira as hashtags. Então, né? é o que eu falei da palavra consensual. Nós estamos concedendo o não limite. A professora, ela tem que ir até o final. Ou então ela chama os pais ou a responsável da escola e fala, olha, aqui alguém vai ter que me ajudar a impor limite, porque senão eu não vou conseguir dar aula. Sabe? Tem a caixinha, né, do celular. Isso é um limite, é uma educação. Vai mostrar o quê? Que a pessoa está lá interessada em escutar. Ela saiu da casa dela, ela largou a casa dela para ensinar uma outra pessoa. Sabe? Então, assim, cadê o limite? Cadê o respeito à educação? Alguns pais cobram até, o professor passou dos limites. Tem profissional em qualquer área. Polícia, tem médico, pessoas que passam do limite, exato. Mas o respeito é uma via de mão dupla. Então, se o meu filho não respeita o professor, ele pode perder a paciência e faltar com respeito. Então, assim, que a gente tenha crianças, eu acho, gente, que a gente tenha a educação que vem do berço, que vem de casa, e durante a vida, as coisas vão demonstrando. Não gostei que você fez isso, porque a pior coisa que existe é alguém passar do limite com você ir tirar a satisfação e a pessoa fala, você deixou? Sim. E aí você se sente culpadíssima. Até agora você foi, né? Isso você deixou até agora, por que você parou agora? Né? De tudo, gente. E aí a gente poderia caminhar até para violência doméstica, porque você não pôs o limite. A primeira vez que me encostou, parou, aqui não. Chega. Mas você, não, tá, desculpa, tudo bem, você não pôs limite. Não é, gente? É igual o jogo de futebol. Tem o cartão amarelo, depois tem o cartão vermelho. Então, as assim, pessoas antes têm, que chegue no vermelho, levante a mão e fala, aqui não grita comigo, excesso de buzinas, né, também, passou acendeu o verde no semáforo, a pessoa já tá buzinando lá atrás. Calma, a pessoa tem que pôr a primeira, né, quem tá aprendendo a dirigir, tudo tem um limite. A gente anda muito no automático, né, e é importante, então, que a gente entenda, gente, que o limite vem da educação, mas uma educação muito rígida, de ditadura, aquela coisa, eu mando, que não tem essa troca, ela também pode criar um ser humano que não saiba impor o limite. Ele só vai saber cumprir o limite, vocês não acham? Amedrontado. Carol, você falando, Aline falando, eu acho que o mundo, uma coisa puxa a outra, né? Eu acho que o mundo, ele tá com uma coisa assim muito complicada, que é a falta do diálogo, né? Então, assim, a falta do diálogo. Então, assim, para eu colocar limite numa pessoa, eu não preciso de um regime imposto, de uma coisa bruta, né? A gente precisa fazer o que com as crianças? A gente precisa fazer o que com aquele adolescente? A gente precisa conversar, né? A gente precisa ter uma troca. E como é que a gente vai colocar, impor um limite, se essas trocas também não estão tendo em casa? Não estão tendo um diálogo, uma troca, uma reunião de família. Isso parece que ficou meio que, né? Meio que extinto, na verdade, né? As informações estão vindo através de mídias, de vídeos. E assim, né? E às vezes de forma errada. É impossível você exigir alguma coisa de alguém se ela não teve aquilo. E as crianças, elas chegam muito, né, desse jeito pra gente, né? Elas não têm, e assim, é de dentro de casa que as coisas acontecem. Não tem outro caminho. Não. Né? Se ela não aprende dentro de casa, ela vai aprender na rua. Nem sempre da forma correta. Do jeito que ela aprendeu, e nem sempre é da forma correta. Vamos pensar assim, né? A minha mãe trabalha, né? Que hoje é o Brasil que a gente vive. Ela sai 5 horas da manhã para ser doméstica na casa de alguém. E depois ainda ela faz mais uma faxina e só volta às 10 horas da noite. Então ela deixa a criança na creche ou na escola
pessoa e depois alguém pega e traz ela de volta. O que essa criança ela vê no dia dela? Entendeu? Então, por isso que eu falo assim, não é só os pais, a escola é importante para uma criança. Sim, sem dúvida. Então, eu acho que aí vem de novo a segurança pública, o órgão federal. Vamos colocar as crianças na escola, de volta. Sabe? Aí, ali sim ela vai ter educação, limite, ela vai conviver com pessoas que querem melhorar. Sim. Entende? Vai te tornar um adulto melhor. Eu acredito. E eu acho que a gente tem que entender, gente, que o limite é essa via dupla. Sim. Eu posso exigir que aquela criança tenha limite, mas você também tem que ensiná-la a se pontuar. A criança que sabe que o limite não é para te tocar, a gente pode entrar com o limite para tudo. Você vai desenvolver também uma criança que vai crescer e se tornar um adulto que sabe impor. Não adianta só eu saber que eu tenho que me comportar bem, mas e o outro e na minha relação? Eu também tenho que colocar um ponto, porque nem todo mundo tem um limite. Então eu tenho que ter o meu limite e saber impor. Até aqui, eu não gosto. E não é só o limite de criança, de adolescente, né, de educação de casa, educação financeira tem o limite, tem no mundo empresarial. As pessoas estão sendo mandadas embora e aí um fica responsável por todos esses que foram mandados embora. Então ela não tem hora para entrar e não tem hora para sair. Ela trabalha por 5 e ai dela se não cumprir todo o serviço, ela vai ser mandada embora. Então também tem que impor limite. Não, meu trabalho, meu contrato é para fazer isso. Sabe? Eu sei que a gente precisa do emprego, muita gente rompe esse limite, essa barreira, para manter o emprego, mas não é justo. Sim, com certeza. E assim, aproveitando um pouquinho a fala da Carol, da Aline, eu sempre digo, né, que a maneira como eu me trato é a maneira como eu ensino o outro a me tratar. Então, acho que vai bem de encontro aí a fala de vocês duas. E aí, trabalhar esse limite dos dois lados. Sim, e quem extrapola limite, leva multa, perde carteira. Sim. Tem os limites de coisas que você pode ou não agir, você pode ir preso, porque nós temos lei, né? Então, nós temos que saber o que é limite, colocar na vida dos nossos filhos, dos nossos parentes, crianças, ensinar e também pontuar para adultos que não sabem se comportar, que não tiveram isso, né? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Hoje, esse bate-papo gostoso sobre um assunto amplo, né? O limite é uma coisa muito ampla, mas que a gente tenha aí distraído, trazido opiniões e tudo para que você possa refletir sobre o assunto, né? E aí eu vou pedir para você, não se inscreveu ainda no nosso canal? Se inscreve na TV Carol Gandalini, aciona o sininho, isso mesmo, e comenta aqui o que você está achando, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Agradeço a Pani por oferecer esse espaço maravilhoso, como sempre, nosso café, bolinho. De terças-feiras o bolo tem descontos, bolinhos secos, e você pode degustar aqui no momento de amizade, no momento romântico. Venha conhecer esse espaço, tá bom? Até para trabalhar, pessoal. É muita gente. É bem cheio, compartilhado, né? Aqui. Trabalhando, né? Muito bom, né? Bom. Gratidão, meninas. Valeu. Adorei que estamos juntas as três. O trio de novo. O trio Parada Dura. Boa Beijo. semana. Fica com Deus. Beijo. Tchau.